E o relógio é nosso inimigo, não é? Por muitos anos eu sempre pensei a respeito dos sentimentos e das emoções dos homens de Deus. O que pensa um homem de Deus, um homem espiritual? Quais são as coisas que vão no coração dele? Porque você há de concordar comigo que o nosso espírito e a nossa alma estão aprisionados dentro de um corpo. Não é verdade? É muito solitário viver aqui. Ou só eu sinto, você não. É solitário aqui dentro. Ninguém pode entrar, vocês não podem entrar, né? Só uma pessoa pode entrar, o Senhor Jesus. Quer dizer, estou falando para os crentes e tudo, e há outros assuntos aí que não nos interessam agora. Mas é muito solitário estar aqui. E eu, olhando minhas emoções durante tantos anos, tanto tempo, eu comecei a pensar o que os homens de Deus pensam, o que as pessoas espirituais sentem dentro delas, o que rola dentro delas. Convencionou-se na igreja, a igreja evangélica já de muitos anos, que o crente é aquele cara que está sempre bem, está sempre forte, está sempre vitorioso e que o cara está na bênção. Não tem esse tipo de coisa. Já há muitos anos se pensam nisso. E eu comecei a vasculhar e tentar olhar os homens de Deus. E eu fui lá para os Salmos. E os Salmos é uma inundação de emoções. Davi, Asaf, Gedutum e tantos outros lá. É uma emoção, é um caldeirão de emoções. Mas só você e eu podemos sentir essa emoção. Você não pode sentir por mim. E o que os homens de Deus sentem? Afinal, estamos aprisionados em um corpo, ao menos nessa existência. Mas eu descobri que também no Novo Testamento há emoções borbulhando, há emoções acontecendo. E eu quero compartilhar com vocês rápido 3 aspectos básicos a respeito de ao menos uma emoção que transborda em outras emoções. E se você quiser ligar a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala algumas coisas muito interessantes. Romanos 8 é um capítulo muito, muito importante, né? Ele fala sobre a vida no Espírito. Romanos fala sobre a glória futura. Romanos fala que nós somos mais do que vencedores. Então é um capítulo especial nas Escrituras. Mas no meio de todas essas coisas, ele me apresenta 3 aspectos emocionais. São os 3 gemidos. Sobre gemer. Gemer é uma ação de quem não consegue expressar o que está acontecendo com ele. Não é verdade? Talvez haja muitas outras definições importantes. Mas a pessoa quando geme, ela não está sabendo dizer o que está rolando. E Paulo me apresenta aqui 3 gemidos. Eu me lembro que anos atrás eu fui fazer uma cirurgia de desvio de septo. Eu tenho um vasto nariz que funciona muito pouco. Pelo tamanho dele já funciona mais. E eu fui fazer a tal da cirurgia, foi minha primeira experiência de hospital. E era um hospital até bom e não sei o quê. Eu fui lá e me puseram uma camisolinha dessa que fica aparecendo tudo, né? Já passou por lá? É horroroso, fica tudo atrás aqui. E puseram a tal da camisolinha, e eu fiquei aguardando, e veio o cardio falar comigo, veio o anestesista, veio não sei o quê, vai tomar anestesia geral, tá bom. Bom, quando chegou na hora, eu imaginava, na minha inexperiência, que iam me dar um remédio para me deixar meio zonzo, meio grogue, meio zoado, né? Assim, para poder ir para a sala de cirurgia. Não me deram nada. Aí eu já comecei, rapaz, esse negócio não está legal, porque, né? Aí me puseram na tal da máquina e me foram levando lá para o centro cirúrgico. Eu olhando aquelas lâmpadas, acordadão, eu falei, rapaz, esse negócio está ficando feio. E me levaram lá no lugar e a sala de cirurgia não estava pronta ainda. E me colocaram numa tal de sala de recuperação, onde as pessoas já tinham feito a cirurgia e estavam lá recuperando, tal. Já viu isso? E eu acordadão, e tinha uma meia dúzia de gente do meu lado gemendo. Cara, ouvir o gemido é muito ruim. Cara, foi difícil aquele negócio lá. Eu acho que aprontaram comigo, alguém zoou comigo, não é possível. E eu fiquei lá uns 30 minutos, gente, e os caras gemendo. E foi de fato apavorante. Mas pasme, você
que tinha uma música ambiente. E no meio da música entrou a Ana Paula Valadão com o Bálsamo de Gileade. Aí eu falei, ó Deus, né? E tal. Bom, depois eu fui para toda a cirurgia, não vi mais nada, fiquei bobo e tal. Mas gemer. Romanos nos fala que há 3 tipos de gemido. Em um capítulo de grande vitória, ele nos fala que tem 3 gemidos. E eu quero falar rápido com você sobre isso. O gemido da natureza, o gemido do crente e o gemido do espírito. Quem geme está sofrendo. Quem geme não sabe expressar o que está passando com ele. Por isso, o gemido. E é uma emoção interior, é uma coisa interior que só quem está passando que sabe. Quem ouve de fora fica bastante preocupado, mas quem geme está sofrendo. O apóstolo Paulo em 8:22, Romanos 8:22 diz: sabemos que toda a natureza criada faz o quê? Geme. Toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Eu não sei o que é parto, graças a Deus nunca vou saber, mas as senhoras aqui que já tiveram bebê sabem que a coisa dói, não é? E foi efeito do pecado que Deus falou para a mulher: olha, porque você desobedeceu, você vai ter sua gravidez com dores, e vai ser difícil. Mas ele está dizendo aqui que a natureza geme. Gente, como consequência do pecado de Adão no jardim do Éden, a natureza foi amaldiçoada. Deus fala assim para Adão: por que você me desobedeceu? Maldita é a terra por tua causa. E ela produzirá espinhos, produzirá pragas, e você vai ter que trabalhar muito para poder tirar da terra o alimento, do suor do seu rosto, você vai ganhar o seu alimento. De lá para cá, de Adão para cá, o homem pecador tem destruído incansavelmente a natureza. Os rios e mares poluídos, muitos apodrecidos, as florestas devastadas, queimadas, inúmeros animais mortos nos incêndios, nas inundações, a crueldade do homem em maltratar os animais domesticados e muitos animais em extinção. A natureza geme. É um negócio estranho, mas Deus está dizendo, a palavra está dizendo, que Deus ouve o gemido da natureza. Dizem alguns que é uma placa, uma geleira na Antártica, que está para se desprender. E diz que essa placa é do tamanho do estado da Califórnia. E quando aquilo se desprender, eles acham que vai ser logo, o nível dos mares vai subir. E não se sabe todas as consequências daquilo. Por que isso? Paulo está dizendo que Deus consegue ouvir o gemido da natureza. Porque a natureza, aos olhos de Deus, no pensamento de Deus, Ele consegue ouvir. Deus está ouvindo o sofrimento da natureza, a maldade que tem acontecido na natureza, a destruição que tem sido feita. Maldita é a terra por tua causa. O efeito do pecado foi um efeito ecológico. E eu e você estamos sofrendo da nossa saúde, da nossa sobrevivência, os efeitos desta maldição. Maldita é a terra por causa do pecado. Pecado é todas as ações e os atos que desagradam a Deus. E diz que a natureza está sofrendo, esse texto está dizendo, como quem sente dores de parto. A ideia da dores de parto se refere à experiência da mulher, que o bebê está para nascer, uma coisa boa está para vir, uma criança boa está para vir, que traz alegria. E diz que a natureza está com essas dores, esperando a restauração que ela vai sofrer no último dia. Se você olhar nos versículos anteriores, Romanos 8:19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Ou seja, Deus, quando viu o pecado não atingiu só Adão, só a Eva, o pecado ele espalhou para todo o planeta. E se você estudar um pouquinho mais, parece que o pecado espalhou para todo o universo. Isso é muito estranho, mas há bases para a gente falar isso. E quando ele pega esse pecado, espalha por todo o planeta, e a terra é afetada, e ela tem sido destruída, e ela está gemendo com dores de parto, esperando o quê? Que os filhos de Deus, eu e você, sejamos restaurados.
e ela geme. Versículo 20, repetiu 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza geme, está gemendo com dores de parto. Mas não só a natureza está gemendo, Paulo diz que os crentes estão gemendo. E aí que me pega, porque Paulo era um cara muito espiritual, e eu vou me atrever a dizer que se somarmos a fé de todos nós aqui, me desculpe dizer isso, não vai chegar à fé que Paulo tinha, ou a espiritualidade que ele tinha. Ele era um homem muito espiritual, e ele diz no versículo 23, não só isso, ou seja, não como só a natureza, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção, como filhos, a redenção do nosso corpo. Uai, o cara era espiritual, o homem era de Deus, mas o homem estava gemendo. Quem é que geme? É quem está em sofrimento. Quem que geme? Quem não sabe expressar o que está acontecendo no interior dele. E ele está dizendo, nós que temos o Espírito Santo, nós também estamos gemendo. Mas o crente não tem que ser feliz sempre? Ele não tem que ser alegre sempre? Às vezes, algumas vezes os cultos, né, as pessoas, a pessoa que vem abrir o culto, né, às vezes fala assim, vocês estão felizes de estar aqui? Quantos estão felizes de estar aqui? Duvido que alguém vai ter coragem de levantar, mas eu não estou não. Mas muitas vezes você não vem arrebentado? Ou só eu, irmãos? Quem sabe o que o rapaz que toca o baixo está sentindo naquela hora? Quem sabe o que o baterista está sentindo? Quem sabe o que o pregador está sentindo quando está pregando? A verdade é que Paulo diz que o povo de Deus geme. Geme porque sofre, irmãos. Há sofrimento. Romanos diz que o próprio crente está gemendo ao ver a sociedade caída, a injustiça, a pobreza, a fome, a corrupção. O crente geme interiormente, ao menos deveria gemer. A decadência dos jovens, os vícios, os abortos, a família sendo destruída, a igreja contaminada pelo dinheiro, pela fama, pela ganância, pela sede de poder. E o crente genuíno geme, não era para ser assim. A vida era para ser diferente. Quantos jovens destruídos, quantas pessoas sem fé, quantas pessoas abandonaram o caminho de Deus. Tenho certeza que você conhece alguém que estava na fé, talvez aqui na relevância não está mais. Paulo diz que o crente está gemendo. Gememos, irmãos, porque o sangue inocente é derramado neste país por causa da criminalidade, por causa de omissões médicas, por causa de omissões da saúde, por causa da ganância e da corrupção. Gente morre, poderia ser curada com um remédio, com atendimento, e morrendo, sangue inocente sendo derramado. E quando o sangue inocente é derramado na terra, a terra é amaldiçoada. Lembram que Deus falou lá com Caim? Ele foi, matou o irmão, e Deus o chama e fala assim, Caim, onde está teu irmão? E o cínico responde assim, eu sei lá, eu sou guarda do meu irmão. Resposta errada, não é? E Deus diz assim, o que você fez? O sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra, eu escuto a voz do sangue do teu irmão. O sangue inocente. Quando o sangue inocente cai na terra, aquele lugar é amaldiçoado. Caim foi amaldiçoado. E quando o sangue cai na nossa terra é amaldiçoada. E os crentes, ao observar e ao ver isso, gemem de dor, de tristeza, de tantas pessoas que são tiradas talvez fora do tempo. Gente jovem. O índice de pessoas que morrem no Brasil até 25 anos é absurdo. Você tem carro, você tem menos de 25? Quanto é o preço do seu seguro de carro? É alto, não é? Depois fica um pouquinho mais velho, melhora um pouco. Porque os jovens se matam de carro. Muito.
E o sangue é derramado, irmãos. E Deus falou para Caim: eu estou ouvindo, o sangue do seu irmão está clamando para mim, Deus, desde a terra. Deus podia ouvir o gemido da natureza, Deus pode ouvir o gemido do crente. E os crentes estão gemendo. Lá no Antigo Testamento, se depois você quiser ler Ezequiel 9:4, diz assim: e lhes disse, e havia um grande julgamento sobre Jerusalém. E Ezequiel fala assim, Deus fala para Ezequiel: percorra a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Gemido, irmãos. Você está gemendo hoje? Não se sinta menos crente por causa disso. Está entendendo? Não se sinta menos crente por causa disso. Porque nós gememos às vezes por um parente que está em dificuldade, às vezes gememos por alguém que você ama e que está numa situação horrorosa. Talvez você geme porque alguém partiu e o seu coração está moído. Talvez você esteja gemendo porque a sua vida financeira não se levanta nunca. Talvez você esteja gemendo porque você vê pessoas que poderiam servir a Deus com tantos dons e talentos, não servem. Gemido. Os homens espirituais gemem, porque não sabem expressar em palavras aquilo que estão sentindo. Muitos irmãos dizem que chegou o tempo de cantar e dançar. Romanos está dizendo que chegou o tempo de gemer. Essa não é uma pregação muito legal, né? Essa não é culpa minha não, cara. Culpa o apóstolo Paulo. Que está na Bíblia, não inventei não. Não tem teologia do que eu estou falando aí. Mas precisamos ouvir isso ou não? Quantos de vocês estão cansados? Cansados na fé? Quantos de vocês já vêm às vezes arrastado, ou exerce o ministério arrastado? Porque está cansado. A vida é dura, a vida espiritual é dura, ser espiritual é difícil, porque a minha carne quer fazer coisas que Deus não aprova. Eu tenho desejos dentro de mim que são contrários ao que Deus ama. E quando eu faço essas coisas, eu ofendo a Deus, e o Espírito está em mim, se sente magoado, e eu vou gemer. Gemido, você vai em qualquer dicionário, é aquilo que não pode ser expresso em palavras. Será que o gemido é oração em línguas? Sim. Será que gemidos é oração normal em português? Sim. Gemer de tristeza, de dor, ao único que pode libertar. Romanos foi escrito entre 55 e 57 depois de Cristo, há 2000 anos, e Paulo já estava falando disso. Não é novidade, irmãos. E o terceiro gemido é o gemido do Espírito, Romanos 8:26. Estou acabando, segura aí. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito, está com letra maiúscula, não está na sua Bíblia? É o Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito faz o que, gente? Intercede por nós. De que forma? Com gemidos inexprimíveis. Rapaz, o que é isso aqui? São línguas? É choro? É pranto? Eu não sei o que é, mas eu sei que está na Escritura. E diz que o Espírito de Deus está gemendo. Sabe por quê? Eu não sei orar. Sabe por quê? Eu não sei orar segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Nós estamos tão presos neste mundo, que quando nós fazemos a nossa oração, é para pedir, com as duas mãos pedindo: Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E quando essas coisas não vêm, eu começo a gemer. Mas diz que o Espírito nos ajuda nesses momentos de fraqueza, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine isso. Você não está sozinho. O Espírito está do seu lado. E 1 João 2:1 diz que Cristo é o nosso intercessor também. Intercede por nós como um advogado, como um conselheiro. Mas sabe o que é interessante? Esse assunto enfiado dentro desse capítulo de Vitória, no versículo 18, 8:18, para ir terminando.
considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada. E aí vem a figura que Jesus falou da mulher que vai ter o bebê, lembram disso? A mulher diz que quando vai ter o bebê, chegou a hora, sente dor, e ela sente medo, porque sente dor. E Jesus falou, mas depois que nasce o bebê, e ela pega um menino no colo, um bebê no colo, ela tem tanta alegria, que ela esquece do sofrimento do parto. Aí quer ter 4, 5, 6 filhos, né? Sei lá se quer, né? São figuras importantes que eu e você precisamos aprender e aplicar na nossa vida, irmãos. E tem um último texto que eu quero ler com vocês. É lá do Velho Testamento, gente. Isaías 35:10 diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vai passar. Mas a espiritualidade não chega sem que você passe por esses tratamentos, entendem isso? A espiritualidade não chega se eu e você não passarmos por isso. A espiritualidade não acontece só na teoria, a teoria é gloriosa, mas a teoria precisa ser aplicada à vivência, e vivendo a teoria, eu e você nos tornamos espirituais. Feche seus olhos, por favor. Estou terminando, a equipe já chegou, quer dizer que eu tenho que sair. Feche seus olhos, por favor. Senhor, eu sei que o teu povo passa por lutas. Eu sei que nesta hora pessoas aqui estão sofrendo, estão gemendo. E o Senhor diz em Tiago que aquele que está sofrendo, faça oração. Então nesta manhã, eu quero interceder pelo teu povo que está gemendo, que está sofrendo. E que cada um saia daqui nesta manhã sabendo que os homens de Deus também gemem, os homens espirituais também gemem, porque eles sofrem por si mesmos e sofrem pelos outros, e sofrem pela natureza também. Eu quero pedir um mover de consolo sobre o seu povo, um mover de graça, para que eles continuem, não desanimem na fé. Continue orando. Talvez você está aqui hoje e nunca fez uma decisão por Jesus. Você nunca fez uma oração assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa meu pecado, me dá a vida eterna, eu quero te receber como meu Senhor Salvador. Será que tem alguém aqui que nunca orou desse jeito? Quer orar agora? Levante a sua mão onde você está, e eu vou orar por você. Alguém vai aí orar por você. E ao levantar a mão, você vai estar fazendo um compromisso com Jesus. Não é com a igreja, é com o Senhor Jesus. Será que tem alguém? Levante a mão. Alguém que não orou ainda recebendo Jesus. E nós vamos orar por você. Talvez todos já tenham feito, graças a Deus. Que bom. Será que você está ausente da igreja? Alguém te feriu, te magoou, o pastor pisou em você, você está magoado e não está indo em igreja nenhuma, só está vindo aqui, passando. Você não quer se reconciliar com a igreja? Andar sozinho é muito difícil, gente. Andar sozinho é muito difícil. E se você está assim, essa manhã aqui, magoado, ferido com a igreja, mas quer perdoar e quer reconciliar-se com a igreja, levante a sua mão também, para eu ver e orar por você. Eu vendo, Deus está vendo, e o mover vem na sua vida, de graça. Será que tem alguém? Todos estão em comunhão, graças a Deus. E finalmente, para eu sair daqui, você está gemendo? Se tem alguém assim aqui, eu queria que você ficasse em pé, só para eu orar por você. E talvez as circunstâncias permaneçam, mas você vai dizer para Deus:
Senhor, estou sofrendo, me ajuda, me socorre. Tem alguém? Tem algumas pessoas levantando ali. Quero que você fique em pé no seu lugar, por favor. E nisso você vai estar dizendo: Deus, eu estou aqui, está difícil, eu não estou aguentando mais. Me ajuda, segura a minha mão, eu quero continuar em Jesus, mas está muito difícil. Tem mais alguém? No seu lugar, não vou chamar à frente não. É só para orarmos aqui por você. Pastor Oliver, queria que o senhor orasse por eles. Fique em pé, por favor, nós vamos orar, o pastor vai orar por você. Amém. Senhor Jesus, nós oramos para que Teu Espírito Santo visite, Pai, cada um dos nossos irmãos agora. Tua palavra declara que Tu és, Senhor, o nosso Consolador. Então visita agora, Pai, cada um dos nossos irmãos, todos esses que estão aqui dizendo: Senhor, eu preciso de paz, eu preciso de consolo, Pai. Eu preciso do Senhor tendo a minha vida nas Tuas mãos. Eu estou gemendo por dentro, mas eu estou sozinho. Então nós oramos: Senhor Jesus, visita com a Tua presença agora. Derrame sobre esses nossos irmãos, Pai, a paz que eles estão clamando, a paz que eles precisam, a graça que eles precisam para passar por esse momento. Como o pastor Silvio bem disse nessa manhã, talvez o deserto, o vale não vai terminar, mas o que eles precisam nessa manhã é entender que o Senhor está com eles, que eles não estão sozinhos, que eles podem contar com a Sua mão poderosa, com o Seu amor, com o Seu cuidado e com a igreja do Senhor ao lado deles. Traz sentido, Pai, ao sofrimento também, no nome de Jesus. Como ouvimos nesta manhã, sem os gemidos, por vezes nós não experimentamos espiritualidade verdadeira. Então traz sentido ao sofrimento, Deus, mas também traz paz ao coração. Jesus, Tu és o príncipe da paz. Nós oramos para que a paz que excede todo entendimento, então, alcance os corações nesta manhã, Pai. E que a ansiedade vá embora, a tristeza, Pai. Tudo aquilo que traz peso e que faz com que eles não vejam o Senhor. Que o Seu amor venha esclarecendo tudo, Pai. E que eles se sintam nesta manhã consolados pelo Seu amor. No nome de Jesus.